Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa primeira aula e o tema de hoje é união estável. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Poliana Caetano, eu sou advogada, sou sócia da empresa ABS Fundações, onde eu sou gestora e cuido da parte administrativa, jurídica, financeira dessa empresa familiar no ramo de fundações. Mas eu também sou advogada e atuo em paralelo nessa profissão que eu tanto amo, que eu tanto gosto de compartilhar meus insights, os julgamentos, as decisões mais modernas que temos por aí. E eu estou começando essas aulas aqui com você. Hoje deu um pequeno problema, não está sendo pelo YouTube, mas eu vou disponibilizar lá. Vocês me encontram no doutorapoliana.advogada no YouTube e também no Instagram. Eu espero que vocês gostem dessa aula, que vocês compartilhem, que vocês coloquem suas dúvidas abaixo de cada vídeo. Essa aula está sendo gravada e eu vou disponibilizar no YouTube ainda hoje, tá bom? Bem, o tema que eu trouxe hoje é sobre união estável. E, como eu disse, né, eu vou tentar aqui não utilizar do juridiquês, né, daqueles temas técnicos que a gente tanto fala por aí e a gente se esquece de um detalhe. Do outro lado de lá da telinha, tem pessoas que não são advogados. Nem todo mundo conhece os termos e nem todo mundo está preparado para ouvir termos que são realmente muito chatos de serem ouvidos, até porque quando a gente não entende do assunto, a gente não tem interesse por aquela aula. Então, a minha ideia aqui é trazer temas do dia a dia, do cotidiano de vocês, de todos nós, para a gente debater, certo? Todos nós estamos, né, na situação de união estável, ou então conhecemos alguém que está. Então, eu vou trazer aqui para você alguns tópicos que eu desenvolvi para a gente debater sobre esse tema, tá? Então, o que seria a união estável, né? Por exemplo, você conhece alguém e você reside em um determinado local e essa pessoa também reside em um determinado local. O tempo vai passando, a relação vai ficando mais profunda. Vocês conhecem a família um do outro, conhecem os amigos um do outro. Aí cada um vai para a sua casa no início, depois de um tempo, ele ou você, ou ela ou você, acabam passando um final de semana juntos na casa um do outro. O tempo continua passando, gentilezas daqui, gentilezas dali. Daqui a pouco, aquele final de semana onde um chega para dormir e volta para sua casa, acaba se estendendo, aquele chinelinho acaba ficando na casa de alguém, aquela roupinha também acaba tendo uma gavetinha para as roupas de alguém. A gentileza que eu mencionei começa a ser abordada no sentido de, nossa, eu posso contribuir com o pagamento de uma conta de luz, de um condomínio, fazer compras. A vizinhança começa a conhecer melhor esse ir e vir dessa pessoa que não é proprietária, mas acaba entrando e saindo do prédio com habitualidade. As pessoas começam a perceber vocês como um casal de forma pública, de forma rotineira. Então, basicamente, isso é a união estável. Muitas pessoas não se dão conta de que aquilo ali pode se tornar um problema daqui a um tempo. Por quê? Porque a união estável fica muito difícil o poder judiciário, as pessoas saberem em que momento se iniciou aquela relação. E aí você deve me perguntar, doutora, o que os outros têm a ver com a minha vida? Realmente nada. Ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. No entanto, para efeitos jurídicos, é sempre muito importante saber o início em que se iniciou determinada relação. Quando ela é feita de qualquer jeito, você não tem um documento particular ou público, aquilo ali se torna ainda mais complicado.
E pode complicar ainda mais se essa pessoa, uma das pessoas, venha a falecer, se vocês têm filhos de relações anteriores. Porque se vocês têm apenas filhos dessa relação, menos mal. Aquilo ali já pode ser considerado um ponto de partida. Mas o direito ele é muito dinâmico. Existem formas e formas de você proteger seu patrimônio. E eu não estou falando aqui apenas do patrimônio jurídico, né, dos bens materiais. Eu estou falando também do seu patrimônio mais importante, que são as pessoas. São os seus filhos de relações anteriores, que têm direito aos seus bens, que foram adquiridos até então, antes mesmo dessa pessoa que está com você surgir na sua vida, e por aí vai. Então, o tema união estável, ele é muito importante. Eu não estou aqui para compartilhar a minha opinião, né? Porque se eu fosse compartilhar a minha opinião, o que eu vou fazer agora também, mas não é esse o intuito dessa aula, né? A minha opinião é que você sempre legalize a sua relação quando você puder. E se você não tem ainda algo muito concreto, muito palpável, se essa relação não está tão madura, existem contratos para que você celebre com essa pessoa, que você vá ao cartório e diga que você não tem a intenção de constituir uma família, de constituir uma relação mais duradoura, né? No caso, uma união estável, nem um casamento, e que você de 6 em 6 meses vá lá no cartório e coloque esse contrato, por exemplo, um contrato de namoro, a termo, de forma a dar publicidade. Porque tudo aquilo que está registrado no cartório, dependendo do tipo de cartório que você vá, você consegue dar publicidade. Qualquer um que vá lá vai entender que vocês tiveram a boa fé. E se a pessoa que está contigo não tem más intenções, ela vai concordar em fazer esse contrato. E eu costumo dizer, se você não tem habilidades para conversar sobre isso com essa pessoa, se você tem vergonha, tem receio, coloque a culpa no seu advogado, meu advogado de família. A minha família exige isso de mim. É sempre muito importante ter jogo de cintura nessas horas, para se proteger e proteger aqueles que vocês amam, tá bom? Então, voltando aqui ao tema, eu preparei uns tópicos aqui para vocês, que eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu abrir aqui. Então, temos aqui, né, a união estável, como eu disse, você tem a opção de cada um morar na sua casa. E você também, esporadicamente, ou dormem na casa um do outro, ou os dois ficam na casa do outro, ou vice-versa, né? Um dos dois, né? Tem gente que acaba uma das partes ficando mais na casa de alguém e a outra casa fica meio de escanteio, né? A pessoa de apenas um dos lados consegue identificar esse ir e vir dessa pessoa que não é o proprietário dessa residência, mas que está sempre ali toda semana, todo final de semana. Então é muito mais provável que essa pessoa, se estiver mal intencionada lá na frente, consiga testemunhas, como um porteiro da sua residência. E você não vai conseguir de igual forma na casa dessa outra pessoa, porque você praticamente não está indo lá com frequência, né? Então, até esses cuidados nós temos que ter. Também temos as pessoas que moram na mesma casa. Caso a propriedade seja de um dos dois, como eu acabei de mencionar aqui, ou ainda se vocês resolvem comprar juntos essa residência, tá? Então, a gente teria que avaliar qual é a sua situação no caso concreto, então a situação de alguém que você conhece, pode ser um sobrinho, um irmão, um filho, né? Dependendo da idade que você tiver, se você já tiver um filho, que muito preocupa os pais nessa idade, que quer morar junto, na fase da faculdade. Então tem que ter muito cuidado se essa pessoa, se o seu filho, ou seu sobrinho, ou quem quer que seja, tenha um imóvel em seu nome, tá? Porque realmente a gente tem que ter olhos vigilantes para esse tipo de assunto. A gente não tem que desconfiar de todos, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter cautelas para viver a dois, tá? Porque a gente realmente está num mundo onde se ouve muito falar que as pessoas realmente estão querendo
usar de má fé para praticar certos tipos de golpes, e realmente, se a gente não tiver um advogado de confiança por trás, orientando e tomando as devidas cautelas, isso pode dar certos tipos de problemas lá na frente. Tá? E não é só isso. Caso haja algum tipo de óbito nessa relação, algum familiar pode querer realmente tomar partido e tirar proveito da situação, levando os seus bens. Sim, eu vou explicar isso mais adiante. Bem, então, uma união estável, ela pode existir caso você simplesmente esteja numa relação e não faça nada. O tempo simplesmente está passando e, como eu disse, os porteiros estão vendo, os seus amigos estão vendo, as postagens que vocês fazem nas redes sociais dão publicidade da relação, ela se tornou pública. Então, quando que vai ser esse início se você não tem nenhum tipo de documento? Quem vai dizer são as provas, as testemunhas coletadas. Então, é muito bom que você tenha esse tipo de documento, para que você consiga realmente colocar o início da relação em que vocês realmente começaram a fazer valer a seriedade desse namoro, dessa união estável. Então, pode ser feita com um documento particular, você contrata um advogado, ele redige esse documento para vocês, ou então vocês mesmos criam esse documento, caso tenham algum tipo de experiência, né, com relação a isso. Eu não aconselho que vocês peguem modelos na internet, porque os modelos são falhos e nós precisamos colocar cláusulas que vão proteger vocês de uma forma que lá na frente, caso esse contrato, esse instrumento particular precise ser utilizado, ele tenha realmente eficácia e validade. Tá bom? Então, é muito importante que um advogado analise, redija esse documento para vocês. E também pode ser o registrado em cartório, que é o mais seguro de todos. Vocês podem pegar esse documento particular que um advogado criou, levar e registrar em cartório. Ou simplesmente se direcionarem ao cartório e colocarem ali as intenções de vocês enquanto casal. Mas eu também aconselho que vocês sempre estejam acompanhados de advogados, para que vocês não sejam enrolados, nem nada passe despercebido, tá certo? Bem, então assim, que história é essa de união estável, né? A união estável, ele não é um papel assinado, ele é uma relação reconhecida por lei, que pode não existir papel, como eu já expliquei, pode existir esse documento particular, como eu também já expliquei, ou pode ser feito em cartório, como eu também já expliquei para vocês. Muitos já vivem a união estável e não fazem a menor ideia de que estão vivendo, porque antigamente a gente tinha um prazo para a união estável, hoje em dia não mais. Basta vocês terem a habitualidade, a intenção de conviver como casal, de constituir não apenas uma família, né? Não necessariamente vocês precisam querer ter filhos para constituir uma união estável, mas vocês podem ter filhos de relações anteriores que não sejam comum ao casal, ou simplesmente não terem filhos, não terem nada, podem ter pets, podem simplesmente não terem nada, apenas a intenção de morarem juntos, ou então mesmo que cada um more na sua casa, também pode ser caracterizado como união estável, tá bom? Então aqui tem alguns exemplos, moram juntos, têm filhos, compartilham vidas e contas, ou esses outros exemplos aqui que eu dei, tá bom? Então, o mito do só é casado quem casou no papel não existe, tá, gente? Isso aqui é realmente um mito. Então, procure sempre um especialista para orientar vocês, porque esse é um assunto muito comum de acontecer. As pessoas ignorantes, não no sentido de ofensa, mas no sentido literal da palavra. As pessoas são ignorantes com termos jurídicos, acreditam muito naquilo que elas veem na internet. Então, apenas um advogado especializado, que está antenado com o que tem de mais moderno na lei, nos julgados, nas jurisprudências, podem realmente lhe orientar, tá bom? Então,
Mesmo sem festa, cartório ou igreja, a lei pode entender que vocês já vivem como casados, tá bom? Então, quais são os sinais de que você já está em união estável, né? Além desses aqui que eu mencionei para vocês. Vocês moram juntos? Ou então tem cada um a sua casa, cada um mora num lugar, mas passam finais de semana juntos, estão sempre juntos, fazem tudo juntos, estão sempre vistos nas ruas, nas festas, nos bares, nas reuniões de trabalho e por aí vai. Vocês se apresentam como casal para a família e para os amigos. Vocês têm filhos em comum, né? Como eu disse, também não precisa ter filhos em comum. Dividem contas, a casa, vida financeira. Como é que é a sua realidade ou a realidade de quem você conhece que vive nessa situação? Se a resposta for sim para pelo menos um desses pontos, você já pode caracterizar uma união estável, tá bom? Mas como eu disse, não é só isso, é muito além. Bem, os prós e os contras da união estável declarada. Nós sempre vamos ter pontos positivos e pontos negativos. É claro que para quem é católico, para quem é da sociedade, para quem inclusive do direito, né? O direito mudou muito, mas nós sempre vamos sugerir, tá, que essa relação seja feita da forma dita como casamento. E nós temos vários regimes de casamento. Temos a separação total, temos a separação consensual, nós temos vários tipos que você realmente também só conseguiria entender um a um conversando com o especialista, né? Então, os prós de uma união estável declarada, né? Daquela que você realmente afirma que está com essa pessoa, que tem um contrato, né, particular ou em cartório. Você tem a proteção mínima garantida por lei. Você tem direito à herança, à pensão, à divisão de bens, né? Você tem o reconhecimento social dessa relação. Sim, o companheiro também tem direitos, né, a seu patrimônio. E hoje em dia o direito mudou tanto que, inclusive, a pessoa que está contigo, no caso de falecimento, no seu falecimento ou vice-versa, no falecimento dessa pessoa, vocês concorrem de igual forma com os herdeiros, né? Então, se tiver descendentes, filhos, se tiverem 2 filhos, você como companheiro, você tem direito a 1/3 dos bens deixados pelo decujus, pelo falecido, tá? Então, você tendo esse reconhecimento da união estável, é muito mais fácil de você conseguir essa proteção mínima garantida por lei, com direito à herança, à pensão, à divisão dos bens, tá bom? Com relação a deixar tudo no ar, deixar de qualquer jeito, que você não tenha nenhum tipo de documento reconhecendo essa união, além daquilo que eu já mencionei, de ser muito mais difícil de conseguir provar a união de vocês, a partir de quando que começou, e também primeiro tem que resolver essa parte para depois ver se tem direito à herança e tudo mais, né? Fica muito mais complicado deixar tudo no ar, deixar a vida me levar, né? Então, se você fizer isso, não documentar a sua relação, a sua união, você pode descobrir que tinha direitos apenas quando já perdeu tudo. Por exemplo, no caso de morte do parceiro sem documentos, né? Você também passa a ter acesso a brigas judiciais longas e caras, muito onerosas, porque nada ficou registrado. Então você só tem prejuízo, só tem perda de dinheiro e de tempo, né? Você pode talvez ter um risco de não ter a voz, né? De colocar a sua voz para poder resolver decisões importantes, como, por exemplo, internações médicas, né? Porque às vezes o seu companheiro, ele não morreu, mas ele pode estar momentaneamente com algum tipo de problema de saúde que ele não consiga se manifestar. Se você tiver uma união estável reconhecida, você consegue resolver isso em ambientes hospitalares e por aí vai. Se você não tiver, aí já fica muito mais difícil de você conseguir resolver essa questão, tá?
E também você pode não conseguir resolver bens e dívidas, né, que podem virar um caos se você não tiver esse acordo documentado da união estável. Então, são muitos problemas que você pode acabar tendo que passar se você não tem essa união estável devidamente documentada, tá? Então, o que significaria regularizar essa união estável? É você assinar um contrato em cartório para você definir as regras do relacionamento, como você quer que seja essa regra, tá? Por exemplo, se você começou hoje uma relação de união estável, você registra em cartório a data como sendo de hoje, você pode colocar que você já tinha um imóvel em seu nome antes mesmo daquela data, que aquele imóvel não vai se comunicar com o seu parceiro em momento algum, tá? Que os filhos desse parceiro não se comunicam, não vão adquirir nenhum tipo de benefício, de direitos em relação aos seus bens, né? Que você pode botar da forma como você bem entender, tá? Desde que você consiga reduzir isso em contrato. Ou então, ainda que vocês comprem o imóvel de vocês, vamos supor que você deu 75% dos bens e ele entrou apenas com 25%. Então, você reduz esse percentual a termo, você coloca esse percentual a termo. Coloca também que os seus filhos têm direito a 100% do seu patrimônio, das suas cotas, né? E os filhos dele não têm, ou então os ascendentes, e por aí vai. Você vai realmente colocar de uma forma que vá tratar o real cenário que vocês desejam, tá bom? Vocês também podem escolher o tipo de bens, quem fica com o quê, se alguém morre, quem vai ficar com o quê, se alguém se separa, quem vai ficar com o pet, gente? Até o pet entra na partilha, tá bom? Entra nesses regimes de bens, tá? Então, é muito importante, eu repito, porque é tão importante que eu vou frisar isso a todo momento. Consultem um advogado, deixa que eles reduzam a termo e orientem vocês da melhor forma possível, para garantir tranquilidade no futuro sem surpresas, ok? Quais são as diferenças práticas entre união estável e casamento? A união estável pode ser reconhecida de fato, mas o contrato deixa tudo claro. O que é ser reconhecida de fato? É aquele deixar-me levar, como eu não aconselhei para vocês fazerem, ou caso já estejam nessa situação, regularize o quanto antes em cartório ou através de documento, tá, particular. O casamento ele já vem pronto, com regras fixas, que são são trazidas pela lei. Tá bom? Então, a lei determina que seja assim ou assado e o casamento tem que seguir à risca aquela regra que a própria lei traz pra gente. Tá bom? Dependendo do regime que você adotar, será daquele tipo de regras que estão na lei que vocês vão reger, ok? Na união estável, vocês podem personalizar o acordo, tá? Como eu já expliquei aqui para vocês também. Além de várias outras diferenças que não caberiam aqui nessa aula. Então, tem alguns exemplos que acontecem de pessoas que vivenciam a união estável, simplesmente deixam para lá, que realmente chocam. Mas aí, quando você vai descobrir, tentar resolver, pode ser tarde demais. Alguns exemplos aqui, ó. Um casal que viveu por 20 anos juntos, mas não regularizaram a sua situação de união estável. Quando um dos dois falece, o outro fica sem herança, porque a família da parte contestou. Então, você passa 20 anos, imagina, com uma pessoa, aí não regulariza a sua situação. Chega no final da vida dessa pessoa, que você teria direito a esses bens que ela deixou, a família vai e antecipa, contesta e você fica sem direito a nada. Até você conseguir resolver, até você ter forças, né, emocionais, financeiras também, se passam mais alguns anos, porque a média pelo CNJ de ações desse tipo para serem resolvidas duram em média 7 anos. Você não precisa passar por nada disso se você resolve tudo agora, nesse momento, sem precisar esperar acontecer o pior para poder
colocar o seu direito em prática e muitas pessoas acabam deixando para lá, o que não é legal, né? Também tem outro exemplo aqui, a companheira que precisou entrar na justiça para provar a união estável e levou anos até conseguir a pensão. No meio do caminho, muitas delas, inclusive, já falecem, né? Não conseguem esperar esse prazo que demora tanto. Como eu falei, leva em média 7 anos, podendo levar mais até, entendeu? Então, não é aconselhável. Casais que regularizaram a união estável, como eu estou orientando para vocês que o façam desde sempre, para ontem, né? O primeiro melhor momento de você resolver uma situação era ontem. O segundo melhor momento é agora. Não deixe para depois. Então, os casais que regularizaram a situação, como eu estou orientando aqui para vocês, conseguiram paz, segurança, previsibilidade do futuro, tá? Cada um sabe onde pisa. Conforme a vida vai acontecendo, essa pessoa tem a segurança que, se acontecer o pior, ela estará resguardada, porque tem um documento que a protege, que a salvaguarda, tá bom? Então, os benefícios imediatos de regularizar a sua união estável é a segurança patrimonial, proteção em caso de falecimento, tranquilidade em situações médicas e familiares, como eu já mencionei aqui, liberdade de escolher como querem que a vida do casal seja organizada. Vocês decidem como vão querer que a vida de vocês seja vivida na prática, através de documentos, através de cláusulas, tá? Em caso de falecimento, tal e tal situação deverá acontecer. Em caso de doença, tal e tal situação deverá acontecer. Em caso de separação, tal e tal situação deverá acontecer. Então, vocês tendo um advogado para conduzir e orientar vocês como redigir esse documento em cartório ou então particular, como eu já disse algumas vezes aqui, é o melhor dos caminhos, tá bom? Não espere o pior acontecer. Temos, claro, outros meios de resolver essa situação, mas aqui a gente está falando de união estável. Temos também a questão das holdings familiares, né, de proteção patrimonial e de proteção da família. Se vocês tiverem interesse, a gente fala sobre isso numa próxima aula, mas aqui o que eu trouxe realmente para vocês é a questão da união estável, tá? Porque muita gente vive nessa situação e não tem a menor noção do quão prejudicial ela pode se tornar daqui a uns anos. Caso um dos dois venha a falecer, caso um dos dois fique doente, caso um dos dois precise ser internado, caso um dos dois fique invalidado, caso exista briga familiar com relação aos filhos, com relação à herança, com relação à pensão e por aí vai, tá bom? E temos aqui um recado final, né, para que você desperte para esse assunto. Se você já vive como casal, está em união estável, querendo ou não, tá? Não sou eu que estou criando essa regra, não é você que vai criar outra. Simplesmente ela é aceita e validada dessa forma nos tribunais, pelos doutrinadores, pela lei. Tá? Se você já vive como casal, morando ou não junto, dependendo da sua situação concreta, como eu já expliquei aqui no início dessa aula, querendo ou não, você está em união estável. Então, a diferença vocês preferem que a lei decida por vocês, podendo trazer inúmeros prejuízos, inúmeros déficits financeiros, né? Vai te onerar ainda mais lá na frente, ou então vai ser um caos para resolver certas situações, ou vocês mesmo preferem decidir o rumo da relação de vocês. É muito melhor que vocês decidam o rumo da relação de vocês, certo? Bem, eu me despeço por aqui, sem antes... mas antes eu vou me apresentar novamente, né? Dizer onde vocês me encontram. Eu estarei semanalmente, toda terça-feira, às 11 horas, no meu canal do YouTube, apresentando uma videoaula com temas relacionados ao direito civil, com temas relacionados ao que estamos passando na sociedade, sem juridiquês,
sem termos técnicos, apenas fazendo com que você tenha mais clareza e resolva a sua situação de uma vez por todas, ou daqueles que vocês amam, ou de algum membro da família, ou de um filho, de um parente, de um amigo, de quem você tem apreço. Porque um ato de amor, nem sempre é a gente comprar um presente para alguém ou demonstrar determinados atos de serviço. Um ato de amor é você simplesmente trazer mais e mais pessoas para assistirem aulas como essa. Então eu peço para que você siga o meu canal do YouTube, doutorapoliana.advogada, e também siga o meu Instagram, doutorapoliana.advogada também, tá bom? Eu estarei aqui e espero que vocês também tragam temas interessantes, compartilhem comigo os seus comentários, os seus insights, compartilhem com o maior número possível de pessoas. E é isso. A gente se vê numa próxima aula.